Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje nós estamos aqui tratando um pouco sobre este país chamado Irã. É um país aí que tem muitas coisas que o mundo quer, por exemplo, petróleo, tem também alianças com países que são ditatoriais, e ultimamente nós temos visto que há muitas manifestações ocorrendo em cidades grandes que têm conexão com universidades, com organizações de trabalhadores, não necessariamente sindicais, mas são as cidades com fábricas, indústrias, muita gente, lotação, né? Cidades como, por exemplo, Mashhad, que está bem numa região um pouco deserta. Se vocês forem reparar aqui, ó, a uns 100 quilômetros de Mashhad, já é um deserto de areia bem extenso. E mesmo assim, é uma cidade que prospera dentro dos seus limites, né? Tá mais ou menos uns 300, 400, até 500 quilômetros de Teherã, né? Tem que até medir aqui para saber o tanto, mas não é tão perto. Mas é uma cidade grande. Isfahan também é uma cidade grande. Está tendo também muitas manifestações. Shiraz também está tendo. E, gente, tem várias manifestações. E por que está tendo isso lá no Irã? Bom, infelizmente, se vocês forem reparar, o Irã não é um lugar que tem aí uma grande quantidade de água para a população grande de 80 milhões, né, de pessoas. Então, aqui, onde devia ser um lago de água salgada, o pessoal drenou e virou um lago, aliás, virou um campo de sal, né? Eh, e a gente pode ver que não tem muitos cursos d'água para extrair água. O único lugar, assim, realmente com muita água seria o Mar Cáspio, mas que também é de água salgada. Então, a gente vê que é uma região, assim, árida. Tem um deserto aqui, inclusive, nessa região aqui que eu estou circulando, se vocês forem ver, não tem uma cidadezinha, uma bolinha de cidadezinha aqui. Esses círculos, né, mostram que são cidadezinhas, não tem. E é um deserto muito quente, chama deserto de Lut, e tudo aí no Irã. O Irã, ele precisa muito de água e não está tendo. O governo também quer passar, né, a capital de Teherã para essa região aqui, tá? Essa região aqui que fica próxima a Omã, próximo dos Emirados Árabes. E olha só, a distância seria um custo, um gasto econômico muito grande. E Teherã e o governo de Teherã sabem que isso vai gerar muita despesa e a população não está com confiança no governo. Por que que ela não está com confiança no governo? O governo não tem cumprido algumas de suas promessas aí, porque a população poderia aceitar o governo de Teherã, né, e ter aí comida, água, luz, telefone, tudo aí garantidos, mas não está tendo. Eles estão aceitando um regime ditatorial sem poder ter acesso a recursos básicos, como, por exemplo, água. E aí tá tendo o quê? Protesto nessas grandes cidades aqui. Tem até uma que eu acabei não colocando aqui, mas, né, todas essas grandes cidades aqui, ó, se vocês forem reparar, se tiver um pouquinho mais de organização, vai ter protestos. É a primeira vez que no Irã tem protestos? Não, mas é um momento geopolítico muito importante, tá? Por quê? Esse momento que os Estados Unidos está aproveitando para tomar sua posição geográfica, sua posição estratégica no mundo e estabelecer suas influências perante a maior economia do mundo, que é a China. A China, aqui, ela faz alianças com países como Irã, países como a Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Cuba. E os Estados Unidos não vai conseguir ter sua influência garantida se tiver um regime ditatorial aqui, um regime
que sim, é um regime terrível para as mulheres, é um regime terrível para muitas pessoas que são perseguidas porventura estarem contra o regime, e então os Estados Unidos está gostando desse momento, mas o governo americano sabiamente se posicionou contra as mortes. E aí eu queria pontuar, esse posicionamento contra as mortes é muito importante, sim, porque apesar de nós estarmos tratando de política, que não existe lado bom, não existe lado ruim, é só um lado de interesses, o lado humano tem que prevalecer, né? Então a gente tem que sim com- se compadecer mesmo com as mortes. Não podemos assim ficar inertes, nem escolher lados demais enquanto tem pessoas aí sofrendo. Então, vamos ter em mente isso. Nós temos sim protestos, temos sim a polícia se colocando de forma criminosa, com muita violência, não utilizando de armas assim só de disciplina, mas sim armas assim para eliminar as pessoas, e temos muitas mortes, tá? Principalmente nessas grandes cidades aqui que eu citei para vocês. E o governo quer, então, por conta da falta de água, por conta da dificuldade de se estabelecer mais estruturas em Teherã, que inclusive o chão de Teherã está cedendo. Teherã é uma cidade de 14 milhões de habitantes, a capital do Irã, 14 milhões de habitantes, e não está conseguindo manter essa estrutura toda. Eles querem então passar aqui a capital para cá, para eles terem mais contato com cidades como Dubai, Abu Dhabi, países ricos como Omã, e assim eles terem uma economia mais estável, mais rica, né? Ter também próximo de Catar. E será que vai ter recursos para isso? A população não está confiando no governo mais, tá? Então, gente, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, entender o que a situação está mostrando, né? Não fazer especulações que não estejam aí sendo realmente confirmadas, ver os fatos e interpretá-los como são. Obrigado por ficarem até aqui e até um próximo vídeo.